Oi, 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 gente, tudo bem? Iniciando mais um CalmaCast. Eu vou confessar pra vocês que essa minha convidada de hoje, ela tá na minha listinha ali, na minha lista de desejos, desde quando eu comecei, né, a estruturar e pensar nesse nosso bate-papo com calma por aqui. Paty Jardim, bem-vinda! Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma troca incrível, gigantesca, que vai ser um bate-papo leve e cheio de energia boa, assim como tu és. Ai, obrigada, gente, que delícia. Tô muito feliz, te falei já, tô feliz, tô nervosa, as pessoas acham que não, eu fico nervosa, eu sou extrovertida, mas eu sou tímida. Que a Paty não tem proximidade com a câmera, pessoal, não, assim, quase nada. eu quase não gosto de um palco, assim, não, eu gosto, gente, mas eu tenho o meu lado tímido e é uma honra mesmo estar aqui, adorei saber que eu tô nessa listinha faz tá tempo. lá desde o início. Tô bem feliz, tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso. Que bom, Obrigada, que bom, adorei. Paty. Mas sabe que agora já aproveitando, já conversando, né, atropelando as coisas, eu sempre falo que a pessoa que diz que ama falar em público ou na frente das câmeras, eu acho que ela tá mentindo. Porque, na verdade, é uma construção, né? E eu acho que o nosso papo já pode começar daí. Porque eu acho que tu ajuda pessoas a essa comunicação. Hoje em dia, tu és o quê, Paty? Uma comunicadora, a gente pode te definir assim. Ou a gente não precisa te definir também, né? Porque... né? A gente muda muito, como diz a Elis Regina, que sempre dizia, né? Eu sou artista. E artista muda o tempo inteiro. É verdade. Mais ou menos isso, né? Mas hoje, eu acho que sim, pode me chamar de comunicadora. Eu trabalho com comunicação, eu amo, sou apaixonada. O pessoal não tá vendo os bastidores aqui, mas eu adoro olhar esses bastidores aqui, a bagunça acontecer. Trabalho com isso oficialmente desde 2021. Mas tive minha carreira toda pautada como professora, né? Então, a comunicação tá na veia, não tem como. E essa história do palco que você falou é engraçado, porque eu tive um episódio na minha vida de criança para adolescente que eu fugi literalmente do palco, tá? A gente tinha uma apresentação de teatro no colégio e eu era o aviador do Pequeno Príncipe. E eu não consegui decorar nenhuma fala. E eu sempre fui aquela aluna super Caxias. Então tava passando mal. Eu subi no palco. Deu 5 minutos. Eu saí correndo, a professora vai me achar na quadra de esportes do colégio. Não quero brincar disso. Eu não quero brincar disso. Então, realmente, assim, a comunicação, ela é uma construção. A gente não foi ensinado a se comunicar, né? Em nenhum lugar, nem dentro de casa, muito menos na escola, né? A nossa educação, ela é muito falha nisso. A gente não tem, assim. Os colégios americanos têm um pouco mais. Aquela coisa da criança, escrever a redação, contar a sua história, montar... A gente não tem isso. Então, a gente acaba ficando com muita vergonha. E é uma exposição muito grande, né, Francesca? Eu acho que falar em público, o que mais trava as pessoas é o medo da exposição. E do julgamento, né, consequentemente. Do julgamento. E acontece, a gente julga. O tempo inteiro, né? E muito rápido. A gente está sempre tirando conclusões a partir dos padrões que estão na nossa cabeça. Claro. Então, a gente tem medo. Tinha uma frase que eu gostava muito de julgamento, eu não vou lembrar exatamente como é, mas a gente julga a partir daquilo que está dentro do nosso contexto. Das né? nossas experiências, da nossa criação. Exatamente. Né? Então, a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar da gente. Claro. Que conclusão que ela vai tirar de mim. Será que não quero errar, não quero falhar? E não adianta, né? Vai errar, vai falhar e tá tudo bem. E a pessoa vai julgar a partir das suas experiências, que não tem nada a ver com a tua, e por aí vai. Exatamente. Controle zero. Controle é uma ilusão. A gente não tem controle do que o outro vai pensar. Perfeito. Impossível. Então, tem que lembrar disso o tempo inteiro. E não estou falando isso como uma pessoa que não se importa com julgamento, tá? Porque eu me importo muito. É uma coisa que eu levo pra terapia sempre. Sim. E é muito nosso, é muito difícil a gente controlar esse pensamento. Então, tem que estar o tempo inteiro. É um exercício mesmo, sabe? Tá tudo bem, vamos lá, eu vou me colocar. Por isso que eu falei, tô com medo, tô com vergonha. Por quê? Porque a gente tem medo. Medo do que as pessoas vão pensar. Deu errado, eu falar uma bobagem, deu falar uma palavra errada. Tu viu só o que ela falou, né? Entendeu? E de coisa boba, às vezes. Tô com um batom no dente, sabe? Uma coisa tão pequena. Pequena. Né? Mas a gente fica apreensivo com essas coisas. Né?
verdade. E não, acho que é isso. Mas sabe, Paulo, Paty, que tu disseste que o teu chão é a sala de aula. E eu sou professora também, né? Desde os meus 20 anos, né? E a gente, eu me lembro direitinho, o primeiro dia que eu me deparei, assim, parece que me colocaram num paraquedas ali e eu olhei para aquela, eram 40 adolescentes e eu tinha 20 anos com cara de 15 e eu falei, meu Deus! E eu que sempre fui aquela que não gostava de apresentar trabalho porque tinha vergonha, pelo medo do julgamento e por aí vai, e porque também nunca aprendi, né? No colégio, na faculdade. Na faculdade aprendi a costurar, aprendi a fazer desenho, aprendi a fazer foto. Também não aprendi a falar sobre aquilo, a sustentar as minhas ideias. Tampouco a ler e escrever, porque nossa faculdade era muito mais prática, né? Então eu cheguei ali, eu falei, e agora? Eu tenho que falar com essas pessoas, eu preciso me comunicar. E eu digo que a sala de aula é um baita palco, Nossa. né? E ainda são 40 adolescentes, né? Te julgando dos pés à cabeça o tempo inteiro. Qual é que é teu esmalte, a ponta do teu tênis e por aí vai, né? Se tem feijão no dente. Bem isso. Enfim, então eu acho que a sala de aula, ela já nos dá um choque de realidade, assim, outro, né? Não, aqui tu tá no teu palco, né? Exatamente. Por mais que hoje em dia tem muito a questão do ensino ele ser muito mais linear, né? E não, historicamente falando, o ensino, né? O professor enquanto detentor de todo conhecimento e todos os alunos só, né? Que bom que isso já mudou muito. Mas mesmo assim, a gente tem esse papel, né? Em sala de aula e estar ali numa postura, né? Comunicando para um grupo de pessoas. E acho que isso já é uma baita escola, né? Com Nós, certeza. professores, aí eu acho que a gente já sai ganhando um pouquinho na frente de outras profissões que às vezes ficam só atrás do computador ou coisas mais burocráticas que não tem essa exposição tão grande. E aí, como é que aí eu quero saber de ti, né? Como é que isso, né? A sala de aula, como é que foi essa tua transição de carreira? Formação em odonto, é isso mesmo? Sim. É isso mesmo, pessoal? Sim, sou formada em odontologia há quase 30 anos. Formei em 1996. Ai, não façam as contas, por favor. Faz muito tempo, assim. Eu me formei em odontologia. Eu sou de São Paulo, né? Eu nasci em Santos, São Paulo. Então, toda a minha formação básica e universitária foi em São Paulo. Me formei lá. E eu já fui fazer na verdade, assim, eu entrei na odontologia porque eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu tinha uma prima que era publicitária e eu achava aquilo maravilhoso. Falei, gente, eu quero essa vida pra mim. Cheguei em casa, comentei isso, né, com meu pai. Olhou, você tá maluca, você vai morrer de fome no Brasil, não sei o quê. Você tem que fazer uma profissão que você seja autônoma e que você tenha... eu acho que os pais, naquela super proteção, e eu tenho clareza disso, assim. A frase do meu pai foi, imagina quando você engravidar, você não pode ter um chefe, você tem que parar quando você quiser. Então, isso me marcou muito na época que ele me disse. E eu sempre gostei de estudar. Eu gosto de estudar. Estudar é algo que me dá prazer. Somos então, duas. eu adoro. Bom demais, adoro. Então, pra mim, era assim. Eu tinha que fazer uma boa faculdade que me desse uma boa base. Eu sempre fui pautada nisso. Fiz odonto. E sempre... modéstia à parte, sempre uma muito boa profissional, porque eu sempre gostei de estudar, de estar ali, de aprender e de entregar o meu melhor, super engajada. Mas durante a faculdade, eu tive a oportunidade, naquela época a gente tinha... Se hoje tem semanas acadêmicas, jornadas, gente, naquela época vocês não têm noção, era muito, tinha muito evento presencial. Né? Mudou muito, as coisas mudaram muito. O movimento estudantil dentro das universidades, ele era muito maior, né? Hoje em dia nem se vê mais. Nem se vê mais, então tinha muito evento, muita coisa. E eu gostava de apresentar trabalho, eu adorava organizar os eventos, eu estava sempre envolvida com isso. Tinha algum evento, eu estava lá. Tinha apresentação de trabalho, eu estava lá. Eu adorava fazer isso. Então, eu tive, durante a faculdade, muito claro para mim que eu não queria vir para o consultório. Não queria. Já sabia? Eu já sabia. Tá. Eu desenvolvi muito a minha habilidade manual, porque a minha especialidade, ela era muito prática. Eu trabalhava com odontologia estética, então era super manual. E eu entendi que eu queria ensinar aquilo. Eu sabia disso. Aí eu fui, bom, o que eu tenho que fazer para poder ensinar? E aí fui atrás, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz todo o caminho ali acadêmico. Fui para Cuiabá. Trabalhei 1 ano lá,
Foi minha primeira experiência em sala de aula. E eu digo assim que foi a melhor experiência possível. Era uma faculdade que tinha... Tava ali... Não tinha tido ainda a última validação do MEC. Então, ela estava indo para o processo de validação. Lidar com os alunos foi muito bom naquela época. Foi extremamente desafiador, mas eu aprendi muito. Cuiabá, para mim, foi a melhor escola que eu tive. E nesse meio tempo, mas eu também sabia que eu queria crescer. Eu sempre mirei assim... Eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais. E mais assim, não para os outros, mas para mim mesmo, sabe? Uma coisa que me deixava muito triste lá é que a nossa biblioteca era desse tamaninho. E a gente não tinha ainda internet com acesso que a gente tem hoje. Então eu falava, meu Deus, como é que eu vou? Daqui eu preciso ir para algum lugar. Fui, prestei concurso, entrei na URGS, fiquei de 2005 a 2009 na URGS, conheci meu atual marido. Ele passou na UFPEL, ele veio pra cá, e aí eu fiz permuta com um colega daqui. Ah, que legal. Por isso que eu vim pra Pelotas. E fiquei na Odonto e sempre continuei super envolvida. Eu queria, era projeto de extensão, eu era essa pessoa que eu queria inventar moda, eu sempre gostei muito de tudo isso. E ali eu comecei a descobrir que eu gostava muito da parte de comunicação. Eu queria que as minhas aulas fossem boas. Então, eu falei, não, eu não vou encontrar isso na disciplina de didática, só a disciplina de didática que a gente tem na pós-graduação. Vou buscar outros conhecimentos. Aí, comecei a fazer curso de comunicação. Fui para São Paulo, comecei a fazer curso de comunicação visual, que eu adoro. Fiz curso de linguagem. Eu comecei a fazer cursos que me trouxessem as habilidades que eu não tinha como professora. E ali, né, eu falei, agora é isso que eu quero fazer. Nesse meio tempo, aí eu comecei a ensinar as pessoas a ensinar. Então, foi a primeira transição, foi sair do ensino de odontologia, ensinar dentistas uma especialidade da odontologia, para ensinar professores, principalmente professor universitário, que era meu público principal, a ensinar. A ser professor. A ser professor. Legal. Porque o público, os professores, a gente não tem uma formação dentro do mestrado, doutorado, para ensinar. A gente não tem. Então, a gente é muito lapidado para metodologia científica, para pesquisa, mas a gente não tem. Para engordar o látis, né? Para engordar o látis, né? Que eu queria morrer com isso. E aquilo para mim me corroía por dentro. E às vezes chega um doutor, né, que não tem didática nenhuma. Zero. É triste te dizer, Com mas... um currículo gigantesco, mas na sala de aula. Exato. Nossa, minha briga, vocês não têm noção, gente. O quanto que eu batalhava para o concurso de didática ser mais valorizado. Para a prova de didática ser mais valorizada. Só que só um parênteses bem rapidinho isso, o Por IFE, eu sou professora do IFE, né? O IFE tem de diferente da UFPEL. O meu concurso ainda o KVG era um campus da UFPEL antes de se tornar IFE. E no meu concurso era obrigatório a formação em moda com a formação pedagógica. Então a minha pós-graduação foi em docência na educação profissional. Muito bom. Né? Então eu aprendi a ser professora para entrar no concurso. Hoje em dia não existe mais essa obrigatoriedade para prestar o concurso, mas no final do estágio probatório, o professor, o docente, tem que ter feito a formação pedagógica. Então, lá na posse se assina um termo, né, que se tu não tens ainda a formação pedagógica, tu vais adquirir. E tem no IFE, né? Então, só um parênteses assim, que nos institutos tem isso que é diferente das universidades. Das universidades, não. Então, é uma super valor. E eu não acho que não tem que ser valorizado. Eu acho que tem coisas que a gente... As pessoas, elas... Tem que ter um vilão na história. Não tem vilão na história, entendeu? A pesquisa não é o vilão da história. Mas do que adianta você ter um conteúdo, um conhecimento lapidado e você não conseguir sair dali, não sair nem do muro da universidade. Então, para mim, realmente isso para mim era uma coisa... Era de batalhar, né? Eu fui coordenadora de curso aqui na UFPEL. Eu fiquei 3 anos como coordenadora de curso e batalhei muito. Mas é muito complexo, porque também não é local, não é... Não, é geral. É geral, gente. É aqui, é no Rio Grande do Sul. São Paulo é assim também. Muito pior, às vezes. Academia é assim. A academia é assim, né? Hoje a gente já começa a ver alguns prejuízos. Eu acho que as pessoas estão começando a entender que... Eu escuto muito de colegas do quanto o ensino está ficando precário. Não porque as pessoas não sabem. Elas sabem, mas elas não conseguem
ensinar. Elas Transmitir. não conseguem transmitir. Então, eu tenho várias pessoas que já estão, né, há muitos anos e que percebem essa transição, né, de pessoas muito qualificadas, mas que não conseguem transmitir. Enfim. Eu espero que isso, a gente vive num pêndulo, né? A gente sempre tem de um lado, a gente vai sempre para um lado, daqui a pouco a gente tá indo pro outro. Toda tendência existe uma contratendência. Exatamente. Né? Então, espero que a gente encontre um equilíbrio em algum momento. Acho que o digital, a pandemia, ela mexeu muito com as estruturas. Mexeu demais. Irreversível, né? Irreversível. Eu tenho uma grande amiga pedagoga que ela, uma vez numa live que eu fiz com ela, ela falou uma coisa que eu achei, é isso. Ela falou, os nossos alunos, eles já estavam desconectados das nossas aulas. Só que eles já estavam com as câmeras fechadas. Só que a gente não percebia. Perfeito, perfeito. É isso, parabéns. É isso. Então, acho que mexeu bastante com as coisas. E eu acho que para melhor, assim, eu sou... Como eu gosto de comunicação, o digital para mim Claro. eu nado de braçada. Eu adoro, né? Claro. Porque é um canal de comunicação. E aí veio a minha segunda transição de carreira, né? Eu saí, então, da odontologia, comecei a dar aulas sobre como ensinar. Criei infoproduto, entrei nessa vibe toda de fui infoprodutora. Quase morri até hoje. Queria depois querer saber um pouquinho mais os bastidores disso. Ai, te conto. Porque assim, tem difícil. vários métodos na internet, né? Mentores, que na verdade faça 100 mil, faça 200 mil, não sei o que. Porque não é assim. Não é bem assim, gente. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas dá trabalho. Não é assim. Vou fazer um curso e eu vou. Não, dá trabalho, você precisa de bons profissionais trabalhando com você, nos bastidores. Aqui, mas tem que ter uma estrutura, né? Então, tem que estar consciente disso. Tem um custo. Tem um custo. Da mesma maneira que, dentro dessa minha transição, fui infoprodutora e o ano passado, o ano retrasado, 2023, eu estava exausta. Assim, gente, era exausta mesmo. E aquela exaustão de burnout, né? Que parece bobagem. E às vezes eu fico, não vou falar sobre isso, porque todo mundo tem burnout. Não, não é. Diagnóstico mesmo, real. De estar depressiva, de não conseguir, de levantar da cama chorando, botar uma maquiagem e falar, vamos lá, porque a coisa precisa acontecer. E em final de 2023 eu falei, eu preciso dar um jeito, porque eu não quero isso pra mim em 2024. Eu quero fazer outras coisas. E eu me organizei pra olhar para tudo que eu queria, o que eu já tinha construído e ver exatamente o caminho que eu queria seguir. Comecei a fazer alguns cursos, tô sempre estudando, e encontrei algumas pessoas assim que foram essenciais no meu autoconhecimento, né? Tanto em terapia como em cursos que eu estava estudando mesmo. E eu falei, gente, o que eu gosto, o que eu faço de melhor tô organizando um evento. Como é que eu vou fazer esse evento acontecer e dar certo? Como é que eu resolvo o problema dessa pessoa? Meu Deus, como pode esse profissional é tão talentoso e ele está frustrado porque ele não tá conseguindo ter reconhecimento? E aí eu entendi que eu podia trabalhar com estratégias de comunicação e desenvolver esse bastidor dessas pessoas, que muita gente chama de marca pessoal, de posicionamento, enfim. O que hoje eu trabalho com desenvolvimento de estratégias de comunicação para posicionamento de marcas, de pessoas e de profissionais. Então, tudo que a gente precisa, tudo que precisa ser feito para que aquele profissional consiga atingir o público que ele quer de forma clara, esse é meu trabalho. Perfeito. É isso que eu gosto de fazer. Perfeito. E aí, nisso, tu deixou a sala de aula total. Deixei a sala de aula total. Tchau, fel, beijos. Tchau. E tô, inclusive, dos infoprodutos, né? Que eu quero voltar a ter. Não deixei de lado. Porque eu adoro ensinar. Então, eu sinto muita falta. O que eu precisava, e aí tem também essa veia, talvez meio acadêmica, meio de professora, eu falei, não, se eu vou trabalhar no 1 a 1, se eu vou trabalhar desenvolvendo estratégias para pessoas e para empresas, eu preciso primeiro mergulhar nesse universo, entender, ver como que eu vou me sair, se eu vou conseguir atingir os objetivos que eu quero, para depois ensinar. Claro. Então, eu me sentiria muito
fake se eu... vou vender um curso sobre isso do nada. Falei, não, eu preciso primeiro validar. Eu precisava entender como é que era esse mercado, Claro. como é que são as pessoas, como que Perfeito. elas... todo o contexto, né? Perfeito. E aí sim, agora sim, tenho dentro do meu planejamento, se tudo der certo, entre o final desse ano ou o final do ano que vem, aí sim, vou estar com um curso estruturado, onde eu vou ensinar muito de letramento digital, de posicionamento nesse ambiente que a gente vive hoje, nessa coisa híbrida de eu tenho que estar online, mas eu sou carne e osso, né? Eu sou presencial, como é que eu lido com isso? Você estava até me contando, né? A vida como ela é. É isso, Bem né? isso. A vida é isso. Então, como que eu faço para ter a vida como ela é em todos os ambientes dos meus canais de comunicação? Perfeito. E é complexo. Porque Mas tu sabe dá que uma certo. coisa que a gente, antes assim, falando agora só um capítulo que seria a moda, né? Aham. Que trabalha com isso. Aham. Às vezes as pessoas tinham as minhas roupas pra trabalhar e as roupas pra sair, sei lá, né? Pro lazer, que seriam roupas mais confortáveis. Hoje em dia tu vai no super, tu encontra o teu cliente, né? Tu vai levar teu filho na escola, tem um possível cliente. Tu encontrou alguém e falou, vamos fazer uma foto, tu não pode estar com aquele moletom velho. Então, assim, esse híbrido de carne e osso e ao mesmo tempo muito digital que a gente está vivendo, que a nossa imagem tem que estar muito alinhada também com tudo, Tem que. né? E eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Exatamente. Então, uma das coisas que eu tento explicar muito assim para os clientes é: a gente não desenvolve um personagem quando a gente fala em posicionamento. Não dá. Porque a gente não sustenta esse A personagem. gente não sustenta. Eu quero morrer, gente, sem brincadeira. Assim, quando eu escuto aquela coisa de arquétipo, eu já quero morrer, entendeu? Porque, Por favor. eu quero passar autoridade, aí eu já tenho que ter uma foto com o braço cruzado, com a mãozinha aqui, porque Um senão blazer. eu não passo autoridade. Não, sabe? Eu passo autoridade pelo que eu sei. Agora, também não dá para ir para outro extremo, que muitos dos meus clientes, eles vêm dessa área, ou da academia, ou já são profissionais que no off são super reconhecidos. Então, eles também não conseguem entender que linguagem não é só o conhecimento que eles têm, é como você Claro. transmite. Perfeito. E aí, você sabe melhor do que eu. Perfeito. As pessoas têm padrões, né, de comunicação. Né? Eu sei, por exemplo, que talvez vou aqui, eu não sou da moda, eu conheço várias pessoas, mas não sou. Mas eu sei que uma alfaiataria, ela pode ser mais tradicional, ela pode ter um quê de design, e eu tô usando uma alfaiataria. E não deixei de ter a minha personalidade. Claro. Então, a gente também precisa ajustar Muito. essa imagem, deixar confortável para o que aquela pessoa é, como ela se sente, porque eu não posso criar um personagem que ela não sustenta, para que a coisa consiga ser consistente, duradoura, sustentável. Eu acho que essa comunicação em todos os pontos, né, que eu trago muito isso, assim. Alinhada. Nada. Como que eu vou... eu quero me posicionar no digital. Não, eu quero me posicionar. Digital vai ser uma consequência. O digital é uma consequência, é um bracinho, tá? Então, ok, o que você quer? Aonde você quer chegar? Com quem que você quer falar? O que você é? O que você pensa? E aí é botar a pessoa na terapia. É, verdade. Literalmente, assim. Mexer com coisas que às vezes são difíceis. Mas que se você não entende, não tem como fazer um bom diagnóstico do que aquela pessoa é, do que ela deseja. Aonde ela quer chegar. Aonde ela quer chegar. E ver se isso existe coerência. Em que ponto que a gente consegue ter uma coerência. Aí a gente começa. Agora a gente vai começar a trabalhar essa comunicação, trazendo quem você é, ajustando algumas coisas que você vai gostar. Lapidando só, detalhes. Detalhe. Não vou te transformar numa outra pessoa. Pelo contrário, tudo que eu vou trazer pra você, eu tenho certeza que você vai gostar. A tua essência. Porque é a tua essência. Só que apresentada de uma outra maneira. Perfeito. É isso. O Paty tava falando uma coisa que eu sempre penso muito e também converso com muitas pessoas sobre isso. Que como a gente tem muitas pessoas que são experts no off, né? E aí eu vejo, assim, pelo exemplo da minha família, por exemplo, né? A ótica que foi do meu pai a vida inteira, hoje em dia a ótica portuguesa tem 50, né? Inclusive é uma patrocinadora aqui do podcast. Tem 58 anos, né? É a ótica mais tradicional da cidade, mas no digital ela praticamente não existe.
A gente não vende. Tá, tem um contato ou outro através tem o Instagram, mas assim, é uma coisa que a gente não consegue ainda, né? Agora, esse ano todo, a gente fez todo o rebranding da marca, né? De fazer todo um reposicionamento e tal, para começar a comunicar com outro público, que até então o nosso público era o quê? O aposentado que saía do Banrisul entrava na ótica direto ali, né? E, enfim, outro exemplo eu sempre falo da minha mãe, né? Minha mãe é uma estilista, né? Super renomada na cidade, que todo mundo acho que já ouviu falar, pelo menos, no jornal, se tu abre antes, ela tava toda, né? Mas no digital também ela não era tudo que ela era no off. Então, e ao mesmo tempo, tem muita gente no on, né? Como se fosse a autoridade da autoridade da autoridade, aquilo não passa de um personagem que não sustenta o personagem, né? E aí beira muito com a questão dos charlatões, assim, né? Então, assim, de como essa galera do off, que tem mais essa questão mais tradicional, assim, se posicionar para essa geração nova, né, nessas redes sociais, com essa comunicação alinhada para o momento, né, e aí conseguir competir, às vezes, no digital, porque hoje em dia o Instagram é uma ferramenta de busca, né? Antes a gente abria classificados do jornal, página amarela da lista telefônica, depois o Google, né? Hoje em dia é o Instagram, tu vai pesquisar um médico, qualquer pessoa pelo Instagram. E aí, se tu é um público mais jovem, que tá totalmente conectado, tu olha para aquele, não, isso aqui nem vou, não quero, né? E aí tu já passa pro próximo, e aí aquele que tá sabendo se comunicar, né? Tu vai. E azar, qual é a experiência que ele tem, e o que ele não tem, o que ele já fez, o que ele já não fez, né? Então tem muito disso, assim, né? Tem muito. Você sabe que semana que vem eu vou para o interior de São Paulo, tô com uma cliente lá. Ela tem um instituto de ensino em odontologia. Uma querida ela. E é um instituto que já tem, acho que uns 20 anos. Os professores que dão aula lá, eu olho e falo, meu Deus, se eu estivesse na odonto, eu ia querer fazer todos esses cursos, porque são pessoas que... Referências, sabe? Que mudaram a visão da minha área, por exemplo, da dentística. Eu olho e eu falo, meu Deus. E eles não têm aluno. Eles estão com problemas de ter aluno, de captar aluno. Por quê? Porque o público-alvo não mudou em termos de idade. Mas comunicação. As gerações mudaram, o comportamento das gerações mudaram completamente. Então, eles não têm um bom perfil de rede social onde eles mostrem quem são essas pessoas, por que essas pessoas mudaram os princípios, o que só eles vão poder realmente ensinar de fato. Não tem. Não tem uma comunicação digital que converse com essa geração, que hoje é a geração que tem o poder aquisitivo para pagar um curso com eles. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? Então, e eu me incluo nessa geração, tenho 51, então eu sou de uma geração onde o conhecimento para mim é algo altamente relevante. Eu sou a pessoa que eu vou olhar o lápis também de quem com quem eu vou estar, entendeu? Eu vou buscar informação sobre aquela... Eu sou muito desconfiada, eu vou buscar a informação. Mas a geração mais jovem, não. Não. É o número de seguidor para eles, é o número de seguidor mesmo, sabe? Quantos likes. Quantos likes tem, o quanto que aquela pessoa... Quantos views... Talvez essas sejam as métricas, né? E se a pessoa está presente ou não. Porque o fato dela não estar presente é como se ela estivesse escondendo alguma coisa. Por que ela não está aqui? Entendeu? Não, ela tem que estar aqui. Ela nem existe. Ela não existe. Se ela não está aqui, ela não existe. E é exatamente isso. Então, entender... E muita gente fala isso, mas eu gosto muito disso, né? Falar de marca, posicionamento, o que seja. Quando a gente vê a palavra branding, por exemplo, é uma palavra no gerúndio. Então, posicionamento não é uma coisa assim, olha, eu vou te entregar aqui a sua estratégia e você vai usar isso o resto da sua vida. Não. Ela, para esse contexto, neste momento, nos próximos X tempos, ela é altamente relevante, mas tem que ficar de olho. O que está acontecendo no mundo? Qual é o comportamento das pessoas? O que está rolando? Porque a minha marca ela tem que caminhar junto com o comportamento. O tempo todo. O tempo todo. Isso não mudou. Né? O que não mudou? O mundo muda, as pessoas mudam a partir da tecnologia, da economia. O comportamento das pessoas ela muda em relação a isso. A tecnologia vai mudando, meu comportamento vai mudando. A economia vai mudando, meu comportamento vai mudando.
Então, eu tenho que estar atento qual que é o comportamento das pessoas. O que elas estão valorizando. O que para mim é importante. Talvez seja clichê para muitas pessoas que já trabalham com comunicação. Mas, hoje em dia, uma marca que fala que é, por exemplo, sustentável, mas ela não mostra o que ela faz, Charlatão. é charlatão. Né? Então, para essa geração, ela quer ver a ação. Ela quer ver o que está acontecendo. Tem uma marca agora que eu estava estudando, que é acho que é Mamba Water, que é do... Ai, gente, é Scooby? O surfista? Pode né? ser. É dele a marca. Então, é uma marca de água que tem todo o apelo de ser sustentável e de ser ecologicamente correta, porque ela vem numa latinha de alumínio, tá? Mas ela não só diz isso, porque a gente vem numa latinha, né? Estamos no alumínio, somos mais sustentáveis. Não é só isso. Acho que a cada litro de água vendida, eles juntam uma verba para construir um local de abastecimento de água para um lugar no Brasil que não tem abastecimento de água potável. E tá lá, tá no site, tá na rede, eles mostram aquilo sendo... Então, para uma geração que a sustentabilidade é muito importante, ele vai consumir essa ou essa, ele vai consumir essa. Claro. Então, isso é posicionamento. É você entender o que você é, o que você gosta, o que você faz e mostrar o que você faz. Não só o discurso, né? Não só o discurso, prática. Colocar na prática. Isso é para qualquer profissional. Não é só para ficar bonito na internet. Na moda a gente chama isso de greenwashing, né? Que na verdade as marcas que não têm esse posicionamento sustentável, porém utilizam isso como uma estratégia de marketing, né? Então isso a gente vê muito assim. Muito. E aí começa a cair, né? Porque a primeira que você descobrir que realmente não é, não dá. Exato. E a gente está vivendo muito esse momento, assim. A rede social, ela trouxe voz para quem consome. Muito. E cada vez mais, né, Paty? A gente quer, mais. na verdade. E as marcas também querem escutar, né? Exatamente. Porque eu sempre dizia assim, né, que puxando pra moda, não adianta uma coleção, ela tá linda, maravilhosa na Arara. Ela foi extremamente pesquisada, o estilista, o designer criou tudo, o conceito, a modelagem tá perfeita, a escolha dos tecidos estão maravilhosa, o acabamento é maravilhoso, enfim. Se o vendedor, que é aquele que tá em contato direto com o cliente no provador, ele não levar o que o cliente tá falando, mas essa cava aqui ficou apertada, mas essa gola aqui o botão não fecha. Esse feedback, na verdade, né, ele é muito importante pro todo, né, pro sucesso dessa coleção ou não. E isso, as redes sociais, foi um boom gigantesco, né, das pessoas se comunicando sobre, estão adquirindo um produto e estão dizendo ali, né, quantas estrelas e por que tá isso e por que tá filmando como é que tá chegando a embalagem, né. Então, assim, isso foi muito bom, assim, né, desse feedback mesmo. Claro, eu acho que é o melhor tipo de feedback. Você tá sujeita a tudo, tá. Mas aí você também, se você realmente faz o que precisa ser feito, você consegue filtrar o comentário que é real, o comentário que não é real. Agora, não dá pra ter medo do feedback. Não. Né? Não pode, pelo contrário. Porque aí alguma das pontinhas lá da tua cadeia tá desajustada. Tá desajustada, então não dá pra ter medo. Então, marcas mais antigas, vamos assim dizer, quando a gente fala desse posicionamento ou do reposicionamento, é só uma questão de entender o que está acontecendo no mercado e no comportamento das pessoas. Toda a base é no comportamento das pessoas. Perfeito. A gente não consegue mais, né? A dor dela, a gente não consegue mais ter o número de alunos que a gente tinha para um curso nosso que é super tradicional. E que bom que é tradicional, porque não mudou. Os princípios do curso são os mesmos. A odontologia não mudou em relação a isso. É fundamental que eles aprendam aquele conteúdo daquele curso, tá? Isso é importante. Mas o que mudou? Talvez os novos alunos não saibam que isso é um princípio importante. Nem conheçam esses professores que até então eram reconhecidos. Não conheçam. E aí tem um monte de coisa relacionada com isso. Porque não é só um instituto que envelheceu, entre aspas. Os próprios professores não têm essa... não é julgamento, não é isso. Mas
eles não entenderam a importância de continuar se posicionando, só que de um jeito diferente. Perfeito. Antes era, eu publiquei um livro. Publicar um livro é um baita posicionamento, é uma estratégia. O ápice, né, do o professor. ápice de um assim. professor. Tá, mas hoje Quantos e-books tem? quantos e-books tem por aí, entendeu? Será que é? Como é que a gente faz? Aham. Então, como que a gente traz essa comunicação alinhada e ajustada para que essa pessoa continue sendo quem ela é, só que usando outros meios de comunicação, outras estratégias de comunicação. Ah, eu adoro. Essa Perfeito. parte, para mim, Maravilha. é uma delícia. Muito, muito. Delícia. Adoro queimar fosfato nisso. O Paty estava falando a questão do comportamento e com certeza essa é a chave de tudo, né? E inclusive tem muitas pessoas, né, sociólogos, antropólogos, psicólogos estudando o comportamento do consumidor, né, em todos os cantos do mundo, para também falar a questão das tendências que vão influenciar nos hábitos de consumo de tudo, né? Enfim, uma economia inteira. E aí eu tava escutando no Pretinho Básico, que eu não gosto do Pretinho Básico, mas eu liguei o carro e o assunto tava interessante, eu fiquei escutando. Eles disseram, não sei se esse fato é verdade, mas eu escutei no Pretinho Básico, né? Fonte Pretinho Básico, que em 2025, ou seja, estamos recém ainda em abril, né? Já foi o ano com o maior número de demissões no Brasil, né? E aí eu fiquei pensando, se lá nos anos 80 as mulheres estavam lutando para entrar no mercado de trabalho, né, e para terem um espaço, hoje em dia a quantidade de empreendedoras, de microempreendedoras, de infoprodutoras, de influencers, enfim, né, homens e mulheres, não só mulheres, né, mas de pessoas que não se encaixam mais num modelo tradicional, né, de CLT, enfim. E aí queria conversar um pouco contigo sobre isso, assim. Maravilha. Porque os dois, na verdade, têm seus prós e contras, como tudo vai ter, né? Sempre. Enfim, mas nesse movimento que é gigantesco, a gente não pode negar que ele tá aí, né? Aí até a Rodaica tava falando, mas eu acho que é muito importante pro jovem ter um contato com empresa no ambiente corporativo para entender, porque muitas vezes só atrás um computador também tu perde muita coisa, né? Que no offline a gente tem isso. De oferecer um café pro colega, de dar o bom dia, né? Que tem muitas coisas que ainda, né, são super importantes de relações interpessoais, enfim. E aí, enfim, bater um papo sobre isso, assim, né? A questão do MEI, né? Muita gente trabalhando, né, de forma autônoma. E, enfim, conversar sobre isso. E o digital no meio disso tudo. Eu acho que a gente... Agora eu vou falar assim, a geração X. A gente tem o melhor dos dois mundos e a gente não enxerga, tá? O Dado Schneider fala muito isso. A gente teve muita experiência do offline e a gente foi obrigado a entender o digital. Então, eu consigo, se eu quiser, fazer muitas coisas no digital. Por mais que eu tenha dificuldade, eu consigo lidar com ele, mas eu tive muito uma experiência do off que ninguém vai me tirar. Eu acredito nesse dado, acredito que realmente deve ter sido o maior número de demissões agora em 2025. Acho que isso só vai crescer. Até porque a gente teve um apelo muito grande nos últimos anos para o empreender, que o CLT era um horror, que as pessoas estavam vendendo a sua alma e que também não é bem assim. Então a gente tem pessoas que vão se adaptar muito melhor a CLT. Perfil, né? Perfil. Tem o horário para entrar, tem o horário para sair, sei o que eu tenho que fazer e tá tudo certo. Um deles dizia, olha, eu não posso com home office. Eu em casa, eu quero estar em casa de boa, de cueca no sofá. Exatamente, é isso aí. Então é perfil. Então é perfil. Agora, e tem gente que tem um perfil total para empreender também. Por quê? Porque não consegue ficar dentro daquela caixa. Veia, né? Tá na veia. Porque... Eu me coloco muito nesse lugar. Eu nunca falei assim, eu nunca nem entendi. Eu fui entender o que era empreendedorismo depois que eu já estava fazendo, que eu tinha um comportamento empreendedor. É diferente. Então, eu trabalhava dentro de um ambiente
servidora pública, Engessado. Então, super engessado, encaixada. mas eu estava sempre querendo fazer coisas diferentes. Um projeto de extensão, uma aula diferente, uma prova diferente, uma avaliação me diferente. Então, eu estava sempre inventando alguma coisa, porque Aham. parece que tem um bichinho aqui dentro Carpinteiro. que a gente quer fazer. Agora, eu tinha colegas excepcionais. Eles não eram profissionais ruins porque eles estavam ali entrando às 8, saindo às 6. Não, professores muito bons e que aquele era o ambiente perfeito para ele produzia bem naquele ambiente. Então eu acho que a gente tem que entender que existem esses dois lados, tá? O digital, na minha opinião, o digital ele é libertador. Eu acho que o ambiente digital, ele trouxe... na verdade, ele tirou uma via intermediária para quem queria empreender ou, sei lá, se tornar um empresário. O digital, ele fez isso aqui, ó. Você não tem mais você não precisa... Essa fase você não precisa passar, que é ter a aprovação de alguém. Sabe? Não, ele foi lá e falou assim, você tem aqui uma câmera, você tem aqui uma rede que é sua, que você gerencia, você administra, você faz o que você quiser aqui dentro. Bom e ruim. Bom e ruim, porque tudo que também é muito solto, se a pessoa ela não sabe o que ela está fazendo, ela Se pode... não tiver disciplina também. Exatamente, ela vai conseguir, em vez de ela conseguir ter um negócio próspero, ela pode não conseguir, justamente porque ela não entende como aquilo funciona, como que tem que ser a comunicação por ali. Então, Porque não é só ligar a câmera, você não é falando. só ligar a câmera, né, e sair falando. Então, eu realmente acho que esse dado ele é real. Por outro lado, acho que o empreender ele exige muito, exige disciplina, exige trabalhar final de semana, coragem, entendeu? Disponibilidade, saber que você vai se expor muito. E brilhar o olho também, né, E Paty? brilhar o olho. Isso eu acho que é o X da questão pra tudo. Eu falo pros jovens lá, né? Eu tenho um aluno de 14 anos, parece que nada mais brilha o olho deles, sabe? Eles não se motivam. Então, pra tu, de fato, né, empreender, eu acho que a primeira coisa, né, tu tem que ser apaixonado por aquilo ali. E é difícil. Sabe que você falou uma coisa agora, que eu converso muito com uma amiga minha, que é a Ana, e ela também está como professora agora, né? Tá dando uma aula uma disciplina sobre finanças, tá? Educação financeira, justo para esse 14, 15 anos. E a maior dificuldade dela é tentar fazer com que os alunos engajem. E eu fico pensando, o que faz com que os adolescentes de hoje não tenham mais o desejo, né? E aí, para mim, aí é a parte do vilão da rede. Por quê? Porque tem acesso a tudo. É um mundo virtual ao qual eles foram expostos e que talvez aquela experiência que a gente queria de fazer uma viagem paradisíaca para uma praia ou para um lugar super cultural, que eu falo assim... Eles já viram vídeo. Eles já viram vídeo. Sabe? Eles já viram vídeo. E eles não tiveram experiências... Sabe? Eles não tiveram essa experiência sensorial. E parece que não faz falta. Não faz falta. Eu brinco lá no curso que às vezes eu me sinto quase como uma animadora de torcida. Como que eu vou chamar atenção? Como que eu vou propor um trabalho que seja mais atrativo para eles? Porque parece que... E é super difícil. E agora, você imagina isso quando a gente vai trabalhar, por exemplo, o posicionamento de uma pessoa. Difícil. Que está competindo com um monte de outras coisas que estão ali disponíveis. Como que a gente faz com que ela seja percebida? Como que essa pessoa faz com que ela seja, primeiro, percebida, né? Depois parar o dedo para ver um pouquinho mais. Depois parar o dedo pra ver. Depois me interessar. Depois achar que ela é melhor, entre aspas, pro que eu quero. Melhor do que as outras opções que eu tenho. É extremamente trabalhoso. Então, não dá para ser amador em nada do que a gente faz. Perfeito. E esse é um outro ponto que eu tenho pensado muito nas últimas 2 semanas, porque eu tenho amigos e eu tenho clientes que a reclamação sempre é: poxa vida, eu tô fazendo de tudo e parece que as coisas não acontecem. Mas esse de tudo, às vezes, ainda é amador.
sabe? Não é estratégico. Não é estratégico. Não é estratégico. Então, é aquela coisa muito... É um self-made que é ok, mas assim... Porque tem uma coisa que tem presença digital é uma coisa e posicionamento digital é outra. E é isso uma coisa, né? Ah, porque eu tenho lá minhas redes sociais, eu pago pra guria fazer ali, não sei o quê. Tá, mas só um pouquinho. É um cardzinho feito aquele que não comunica nada, né? Então, assim, também tem isso. Como que é a tua percepção em relação a esse teu posicionamento? Exato. Olha, nossa, muito bom isso. Porque, assim, até a gente estava falando sobre mercado de trabalho, demissões, mulheres que estão aí. A gente também acho que nunca teve tantas mulheres trabalhando, né? Que coisa boa. Por mais a gente não tá bem longe de ser valorizado como a gente merece. Muito longe, muito longe. Estamos arregaçando a mão. A gente está se puxando, entendeu? E a gente tá dizendo ao que a gente veio. O que é muito bom. A gente tá tendo mais coragem também de dizer ao que a gente veio, tá? Quero fazer alguma coisa acontecer. O meu negócio acontecer. Eu quero fazer alguma coisa acontecer. Se eu posso dizer uma coisa que eu acredito demais hoje em dia precisa ter uma parte do seu investimento no seu posicionamento, na sua marca. E eu não estou falando isso porque eu trabalho com isso. Eu senti na pele isso pra mim. Se você quer ser percebido, você precisa ter bons profissionais e investir nisso. Falou tudo. Não adianta falar assim, mas eu vou fazer o logo da minha marca com inteligência artificial. Deixa eu te dizer uma coisa. Volta. Você até pode fazer com inteligência artificial. Depois que você entender quais são os sinais, como que esse visual, o que esse visual vai comunicar? Você sabe disso, a moda é isso. Né? Isso. O que você está comunicando? Porque às vezes você é uma pessoa que faz um trabalho muito, talvez até o seu trabalho é uma entrega de luxo, mas a sua comunicação visual não traz isso. E esse custo, ele deve ser previsto assim como a luz, assim como a internet, assim como o aluguel, né? Exatamente. Não é algo complementar, ele tá no mesmo nível. No mesmo nível. Aí vai depender muito de quem orienta, mas tem pessoas que dizem, de 20% a 30% do orçamento tem que ser destinado para isso. Mas eu não tenho dinheiro. Não, vamos lá. É de 20% a 30% do que você ganha. Então, você tem dinheiro. Pode ser, sei lá, 20% a 30% vai dar o quê? R$100? R$150? Tira isso para investir. É importante. É o que vai fazer com que você seja percebido de forma diferente. Perfeito. Porque é linguagem. A gente está falando de linguagem. E as pessoas são emocionais. A gente olha para um negócio e olha assim, nossa, eu adorei esse copo. Gente, esse copo é a minha cara. Explica por que o copo é a sua cara. Aí vai ter lá a forma do copo, a espessura do copo, que conecta com aquilo, com o seu jeito, com o que você é, com a sua personalidade. Uma marca é isso. E as pessoas também se conectam com pessoas, né, Paty? Não com coisas. Não com coisas. Né? Então, assim, se eu posso dizer hoje para pessoas que estão no mercado batalhando, com dificuldade, porque, né, estão concorrendo muito ali por... E eu sei, é clichê, mas precisa ser dito. É preço, não é valor. Vou dizer outra coisa. O brasileiro não sabe a diferença, tá? Então, eu sempre digo nos cursos, enfim, eu falo assim, a melhor frase que a gente pode escutar é: nossa, é caro, mas valeu a pena. Percepção de valor. Tá aí. É isso. E o caro, eu não tô querendo... Ou vale cada centavo. Vale cada centavo. O caro, ele vai mudar de... Relativo. É relativo. Mas quando a pessoa fala que ela comprou algo, que ela duvidou, que valesse a pena, e ela diz, não, gente, pode ir, vale cada centavo. É percepção de valor, entendeu? E isso vai com toda a estratégia de comunicação, do começo ao final. Paty, olha só, na verdade, eu acho que a gente vai marcar um café, assim, pra sair daqui e já seguir esse papo. O nosso tempo já estourou lá, o Dudu já desligou o cronômetro, né, dá tudo certo. Mas é o seguinte, eu ia te pedir, assim, né, uma dica para as pessoas que querem empreender, mas eu acho que tu dissesse tudo, na verdade, investir nisso.
Investir nisso. Na tua comunicação de uma maneira estratégica. E não só porque tá ali, porque tem que estar ali, Não. porque, né? Não contratar um social media e delargar. Não. Primeiro Ninguém mais do que tu sabe da tua marca. Não, ninguém mais. Tem que ter assim. Olhar para aquilo e entender. Isso daqui é como um filho meu. Como que eu quero que o meu filho seja representado? Como que eu quero que ele... Do nome Que as pessoas reconheçam. tudo, sabe? Então, é olhar para isso com carinho, porque eu não tenho, assim, eu tenho certeza absoluta que quando a gente tem isso muito desenhado e estratégico, faz muita diferença no resultado. E dá não tenho a menor certo, dúvida. dá E certo. dá certo. Então, Dá certo. muito obrigada, amei, 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 que é o mimo da também. nossa parceira, Mania de Usar, tá? Que a Josi fez pra ti. E tenho certeza que a gente tem muitas figurinhas pra trocar, né? Daqui pra frente. E, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade. A gente nem viu o tempo passar. Foi voando, voando, voando. E os guris deixam aqui embaixo, né? O teu @ pra quem não conhece, né? Quem não segue a Paty ainda, segue ela lá no Instagram, porque vale a pena. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, beijos e até a próxima.